Olá, pessoal! Quem está na jornada dos concursos públicos sabe muito bem. Entender o perfil da banca organizadora é mais do que um detalhe. É uma vantagem estratégica gigantesca. E hoje, o nosso foco vai ser uma das mais importantes do país, o IDECAM. A gente vai decifrar juntos todos aqueles detalhes que, no final das contas, podem definir a aprovação. E para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa. Primeiro, vamos entender o perfil do IDECAM. Depois, a gente mergulha na estrutura da prova e nas disciplinas que são o X da questão. Na sequência, vamos decifrar o estilo das perguntas, montar uma estratégia de verdade e, para fechar, definir o próximo passo prático. Vamos nessa? Muito bem, vamos lá. Para a gente vencer um adversário, a gente precisa conhecer esse adversário. Então a pergunta é: quem é o IDECAM? Entender a identidade da banca é o primeiríssimo passo para a gente conseguir antecipar o que vem pela frente no dia da prova. Olha, o IDECAM começou como uma entidade privada mais focada em concursos regionais, sabe? Mas a coisa cresceu e cresceu muito. Hoje, eles organizam concursos de altíssimo impacto no Brasil inteiro. Com certeza é uma peça-chave nesse cenário de concursos. E a relevância do IDECAM fica super clara quando a gente olha os concursos que eles já organizaram. A gente vê aqui órgãos federais de peso, como a AGU e o IBGE, carreiras policiais importantes, várias secretarias. Essa presença em todo lugar, em áreas tão diferentes, quer dizer uma coisa: as chances de quem estuda para concurso cruzar com o IDECAM são bem altas. Vamos avançar então para o esqueleto da prova. Entender a estrutura é fundamental, tanto para planejar os estudos, quanto e principalmente para saber como agir no dia do exame. Bom, vamos dar uma olhada na anatomia da prova. O padrão costuma ser de 60 a 100 questões, múltipla escolha, com 5 alternativas, A, B, C, D, E. Mas olha só o detalhe mais importante para a estratégia: não tem fator de correção. Isso mesmo, uma resposta errada não anula uma certa. Isso muda completamente o jogo, né? E ainda por cima, é bem comum ter uma etapa discursiva, o que deixa tudo ainda mais desafiador. Certo, com a estrutura na cabeça vem a pergunta de R$ 1 milhão. Onde eu concentro as minhas energias? Vamos descobrir agora quais são as disciplinas que o IDECAM realmente valoriza, aquelas que podem fazer toda a diferença na classificação. E a resposta começa aqui. Essa frase pessoal resume tudo. Para o IDECAM, língua portuguesa não é só uma matéria básica, é o coração da prova. Dominar português é dar um passo gigantesco rumo à aprovação. E olha, não se engane, não é um português superficial, viu? A banca adora textos longos, com vocabulário mais rebuscado, não só para testar a interpretação, mas a resistência do candidato também. E além disso, a gramática é cobrada no detalhe, então pode esperar questões bem específicas de concordância, regência e pontuação. Já em matemática e raciocínio lógico, o nível costuma ir do básico ao intermediário. Os assuntos que mais aparecem vão desde operações fundamentais, como porcentagem e regra de 3, até análise de proposições lógicas e leitura de gráficos. Ou seja, exige tanto o cálculo quanto uma interpretação bem afiada. Informática é outra matéria que o IDECAM leva bem a sério. Aquele conhecimento do dia a dia não é o suficiente. A cobrança é mais estruturada e, atenção aqui, existe um foco impressionante em planilhas eletrônicas, principalmente Excel, além, claro, de noções cruciais de segurança da informação. Antes da gente falar dos conhecimentos específicos, a gente precisa alinhar um conceito fundamental. O que é lei seca? Bom, de forma bem simples, é o estudo da lei como ela foi escrita, palavra por palavra. Sem interpretação, sem opinião de jurista, é o texto puro. É importante guardar bem essa definição. E essa imagem aqui ilustra o ponto perfeitamente. Quando o assunto é direito ou legislação específica, o IDECAM é a banca da lei seca. Por quê? Porque eles buscam um conhecimento objetivo, sem margem para dúvida. O que se espera é que o candidato conheça o texto literal da norma, o artigo, o prazo, a vírgula. A memorização aqui acaba sendo uma ferramenta indispensável. Beleza, agora a gente já sabe o que a banca cobra, mas a gente precisa entender como ela cobra. O estilo das questões é a verdadeira assinatura do IDECAM, e conhecer isso evita cada surpresa desagradável. Essa imagem aqui mostra a grande diferença. De um lado, o padrão que a gente vê em muitas outras bancas. Do outro, o estilo IDECAM. Então, pode esquecer enunciado curtinho, prepare-se para textos longos. E as alternativas são um desafio à parte, viu? Muitas vezes são parecidíssimas, mudando só uma palavrinha. Aqui,
A atenção aos detalhes é tudo. Essa citação aqui é o alerta máximo. É a prova de que o detalhe é o que separa o acerto do erro. Imagina uma questão sobre um prazo que a lei define como até 30 dias. Aí uma alternativa pode dizer no prazo de 30 dias. A diferença é sutil, né? Mas pode ser o que define a resposta. É esse o nível do jogo. Então, qual que é o resumo da ópera? Uma prova longa, que exige muita resistência mental. Cansativa? Sem dúvida alguma. Mas, e esse mais é muito importante, para quem se prepara conhecendo o estilo da banca, ela se torna previsível. Não tem surpresa, só confirmação de um padrão bem definido. Com todo esse diagnóstico em mãos, chegou a hora de montar o plano de ação. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento sobre o IDECAN em uma estratégia concreta de aprovação? O caminho para a aprovação está aqui, olha só, em 5 passos. Passo 1, devore o edital, cada linha. Passo 2, construa uma base muito sólida em português, raciocínio lógico e informática. Passo 3, foque na lei seca. Passo 4, pratique até cansar, resolvendo o máximo de questões que encontrar. E o passo 5, simule o dia da prova para treinar o tempo e a resistência. A estratégia está desenhada. Agora é preciso dar o passo mais importante de todos: sair da teoria e ir para a prática. É hora de colocar esse plano para rodar de verdade. A pergunta que fica é exatamente essa: como transformar esses 5 passos em uma rotina de estudos que funciona? Bom, o ponto de partida é ter em mãos o material certo. E para ajudar nesse começo vai uma dica prática. Para poder resolver questões e simular provas, é essencial ter acesso aos exames antigos. Quem quiser receber arquivos de provas anteriores do IDECAN, pode entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição, tá bom? Lembre-se, conhecer a banca é o primeiro passo, mas é a prática que leva à aprovação. É hora de começar o treino.